Então, voltando, Revolução Espírita, e mais uma vez lembrando, para que você possa se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Ligue 0800 12 18 38 e participe mais ativamente da produção desses programas todos da televisão. Paulo Henrique, você falou como tudo começou. Lembra que ele falou? E eu parei, para um pouquinho. Como tudo começou. Olha, então veja, cada uma das civilizações vai dar uma explicação própria para essa circunstância. Por Você que está falando que existe... Gênese. A Gênese... Não, Gênese é o começo do mundo. Teve o começo do... Não, existe na Gênese o começo da civilização. Tá. A explicação. Tá. Existia no Egito Antigo também, na Índia. Vamos passar rapidamente por elas. No Egito Antigo, dizia-se o seguinte, Osíris veio ao mundo, junto com Ísis, com todo o conhecimento de civilização. E eles, Osíris os veio homens, ao mundo. deuses que encarnaram no corpo do faraó. Então, o faraó era a encarnação do Osíris, Sim, segundo a tradição egípcia. do Deus. E quando chegou ao mundo, o Osíris, que tem pouquíssimas referências, mas existe um registro que eles vieram de um outro mundo, que é o mundo das águas, tem uma referência no Egito Antigo, poucos registros, mas dizendo que eles vêm de um outro mundo. Olha, eles eram do outro mundo. E aí Osíris chegou aqui e ensinou aos homens a civilização. Interessante. Ensinou a alimentação, ensinou a plantar, ensinou a colher, ensinou... Então, esses eram os deuses que ensinaram. Então, no Egito, a manutenção de tudo aquilo era uma estrutura social. Olha, quem nos preside toda a estrutura da civilização é o faraó, que é a encarnação do Osíris, que ele vai reencarnando de faraó em faraó para manter a civilização. E a civilização se mantém por uma força chamada Maat. E essa Maat representava a harmonia. Se cada um não cumprisse o seu dever, por exemplo, o camponês ele tinha que estar lá trabalhando, sol a sol. Se ele não cumprisse o seu dever, causava um desequilíbrio que desestruturava todo o equilíbrio. Mas escuta, eu estou gostando dessa história de dizer que ele veio de outro planeta. Exatamente. Nós vamos ter algo só no semelhante. Egito? Não, nós vamos ter algo semelhante com Adão e Eva. Mas Adão e Eva vieram de outro planeta. Adão e Eva vieram de um paraíso, que era um outro local. Paraíso. E vieram parar no nosso planeta, que é um planeta para o sofrimento. Quando você vai na Índia, a explicação vai ser a seguinte: todos os seres humanos, eles advêm, são desmembramentos do corpo de um Deus. Sim. E, dependendo da parte desse Deus, da qual você advém, você faz parte de uma casta. Então, os dirigentes eram aqueles que foram feitos do cérebro. Da cabeça. Os braços eram aqueles que eram os guerreiros, os pés dos trabalhadores braçais, rurais. Então, eles diziam o seguinte... interessante isso. E na reencarnação, você é descendente daquele que veio de uma dessas partes. Então, quem era sacerdote, filho de sacerdote, era sacerdote. Quisesse ou não quisesse. Mas não é quisesse ou não quisesse. Na cabeça deles, era porque você é constituído de determinada parte de um Deus. Entendi. E aqueles que não vieram de parte nenhum daquele Deus, Sim, eram os párias, eles não faziam parte da sociedade hindu. Então isso até hoje se carrega ainda isso. Então veja a ideia era a seguinte, por que há uma elite? Porque eles são procedentes de uma parte mais nobre do Deus. Mas para entender que tem uma elite, você tem que entender que essas pessoas tinham algumas características mais amplas ou mais profundas, entre aspas, melhores, porque eu não sei se era melhor ou pior, do que os outros. E havia essa característica. Ela era muito mais forte na época. Então, na época, se você fosse há milhares de anos no passado, você ia encontrar a seguinte característica. Algumas pessoas nasciam com uma inteligência mais ampla, um entendimento da questão da civilização, e algumas pessoas nasciam com uma grande simplicidade, próxima, assim, do instintivo. Então... Por que isso? Sim, mas para o hindu é porque veio de Porque partes aquele que diferentes nascia de com mais Deus. inteligência, por exemplo, ele vinha de uma parte do Deus, por exemplo, da cabeça do Deus. Mas nós, como espíritas, sabemos que não foi isso. Não. Então significa que eram espíritos que vieram de outros locais. Exatamente. O que o espírito... Veja, espíritos essa mitologia... mais maduros, mais vividos, é isso. Mas veja que interessante. O espiritismo vem dizer algo novo
que nunca foi dito na história do mundo. Até hoje, ou você é materialista e não acredita em alma, ou você aceita na metafísica as explicações que vieram da Bíblia, a explicação dos hindus, a explicação dos egípcios. Essas surgiram no começo da civilização. De lá para cá não tivemos nenhuma nova ideia metafísica. Ela vai surgir com o espiritismo. E os espíritos vão explicar o seguinte: o que nós vamos dizer não advém da hipótese, ele advém da observação que temos do mundo espiritual. Então, os espíritos superiores que conhecem o universo, percorrem os mundos, conhecem a evolução dos planetas, contaram para nós que o universo é muito bem organizado e há uma relação entre os planetas muito além do que podemos observar. As humanidades, porque os mais diversos planetas do universo são todos habitados, mas eles são habitados em épocas diferentes. Cada planeta vai tendo uma formação, até mesmo geológica, Sim. até o momento em que surge a oportunidade da vida, e depois vão surgindo as diversidades de espécies de todos os tipos, surge uma espécie hominídea, própria de cada planeta, e desses hominídeos é que vai surgir o homem, onde vão encarnar os espíritos. E os espíritos humanos, eles podem, teoricamente, reencarnar em qualquer uma das humanidades dos mais diversos planetas. Sim. Agora, há uma diferença crucial que é o seguinte: quando surge a civilização em cada planeta, ela tem uma evolução natural, que pode ser mais ou menos observável. Da mesma maneira que a gente pode olhar para o ser humano e dizer assim, ele tem o período da infância, Sim. ele tem a adolescência, puberdade, maturidade. ele se torna adulto e velho. Então, as humanidades, segundo os espíritos, também têm um progresso natural. Compreendo isso. Então, todas elas surgem primitivas, Sim. que é o período do desenvolvimento dos hominídeos, tem um grande desenvolvimento, ali começa um desenvolvimento tecnológico, Isso. que é a chegada de espíritos que vêm mais de outro maduros. planeta. E por que eles vêm do Porque planeta de origem? Bom, porque eu acho que é porque é normal, mas você só vai explicar isso daqui a pouquinho. Tá ótimo. Eu não sei se eu estou certa ou se eu não estou certa. De repente, nós já viemos de outro planeta, não é verdade? Um intervalinho e voltamos já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.